J'ai toujours les pieds sur terre et les yeux les étoiles. Ça représente une envolée vers l'infini, vers le ciel, en quittant la terre. Eu sou Lilian Ancona e vim hoje aqui contar um pouco sobre dois artistas dialogando com uma outra linguagem. Eu comecei a minha vida profissional fazendo faculdade de artes visuais e fui enveredando e me tornei uma professora de teatro e dança. E é provável que toda essa experiência seja grande parte da maneira pela qual eu olho as obras que eu venho aqui hoje apresentar. Os dois artistas que eu escolhi para que você possa conhecer um pouco mais são Alexander Calder e Joan Miró. Esses dois artistas iniciaram suas vidas em lugares muito diferentes, mas viveram na mesma época. Ambos nasceram no final do século XIX e viveram até o final do século XX. O Calder nasceu nos Estados Unidos e morou lá a maior parte da sua vida. E o Miró nasceu na Catalunha, na Espanha, e também morou lá a maior parte da sua vida. Mas os dois se encontraram nos anos 20 e 30 do século XX em Paris, que foi a cidade que reuniu nesse período, que reuniu na primeira metade do século XX, artistas de todo o mundo. Paris possivelmente foi de uma enorme efervescência cultural. Dá muita vontade de conhecer essa cidade nessa época, porque são muitos os artistas que viveram nesse mesmo local, que criaram, que produziram, que trouxeram propostas que romperam com o que a gente tinha de criação artística até então. A gente vai observar, a partir do impressionismo, que vai ser no final do século XIX, uma ebulição, uma sequência de propostas estéticas que vão fazer com que o final, a segunda metade do século XX, exploda mesmo em muitas opções, em muitas versões, em muitas criações, nas várias linguagens artísticas. A gente vai observar que é a Segunda Guerra Mundial, principalmente, que faz com que grande parte da ruptura dessa centralidade aconteça. As duas guerras, mas especialmente a Segunda Guerra Mundial, faz com que o mundo ocidental se esfacele de muitas maneiras. E Paris deixa de ser esse único centro. Grande parte da produção passa a acontecer em Nova York, passa a acontecer nos Estados Unidos, mas a gente observa de lá para cá, mais do que tudo, uma pulverização de espaços. E sem dúvida nenhuma, esses espaços vão ganhando inúmeras possibilidades que atualmente se mostram evidentes, não só nos espaços físicos, mas também nos espaços virtuais. Claro que as cidades e a criação, ela se dá muito nesse encontro de pessoas. E o Calder e o Miró se encontraram certamente como pessoas, mas o encontro que eu proponho aqui é muito mais um encontro entre a leitura que eu faço de suas obras e um encontro também com algo que me diz respeito, que é a linguagem do movimento, que é uma mistura do movimento da dança com o movimento do teatro, o movimento com os gestos. É nesse diálogo entre esculturas, pinturas, cores e movimento que a nossa conversa aqui vai se estabelecer. Eu espero que você se coloque em desequilíbrio e encontre pontos de equilíbrio e desequilíbrio
no vídeo e nessas obras. O que te desequilibra? Uma cor muito intensa te desequilibra? Uma emoção forte te tira do prumo? Ou será que movimentos em espaços desconhecidos? Quando a gente se desloca no andar, por exemplo, a gente faz uma sucessão de pequenos desequilibrar e voltar a equilibrar. Esses desequilíbrios tão pequenos e frequentes, que são quase imperceptíveis, se são acentuados nesse mesmo movimento, ampliando-os, vivemos pequenos abismos que nos colocam no eixo logo a seguir. É o deslocamento do peso do nosso corpo que nos permite essa transformação. Isso que acontece no andar acontece em diferentes movimentos. Eu movimento o meu corpo, eu altero o meu peso, e isso faz com que eu possa me deslocar para os lados, para frente, para trás, com diferentes transformações. É exatamente essa movimentação que vai me colocar num equilíbrio que é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. Porque o equilíbrio estático é esse que eu consigo ficando aqui, parada. Mas na hora que eu me movimento, eu vou criando equilíbrios dinâmicos. E é exatamente isso, nessa variedade de equilíbrios que vão ser explorados por Alexandre Calder, um artista que trabalhou com esse conceito em suas obras. Em 1926, Calder criou o Circo Calder, que consistia em miniaturas de artistas, de objetos, de animais, da situação circense, feito com madeira, com arame, com couro, com tecido, com uma diversidade enorme de materiais que ele observou no Ringling Brothers Circus, onde ele trabalhou no início da sua vida profissional. Suas esculturas foram projetadas para serem manipuladas pelo Calder. O Calder levava esse circo e levou inúmeras apresentações em lugares diversos mundo afora. Esse circo Calder passeou com ele em uma mala que ele desmontava e criava essa cena visual, né, onde quer que ele quisesse. No fim da sua vida, o circo foi levado para o Whitney Museum e ele vive lá agora, né? Ainda que ele passeie de vez em quando em outras exposições, em outros museus.
Calder criou inúmeras esculturas cinéticas e foi responsável pelo mobile, esse objeto que permanece em um equilíbrio dinâmico. Talvez você tenha tido um mobile em cima do seu berço quando você era bebê. Talvez você tenha convivido com móveis na sua casa, nos espaços onde você vive. Os móveis passaram a fazer parte da vida de inúmeras pessoas. Não os móveis feitos pelo Calder, mas os móveis, a ideia do móvel criada pelo Calder foi algo incorporado e criado de diferentes maneiras. Para além do móvel, o Calder criou muitas outras esculturas cinéticas. Muitas outras esculturas que trazem essa questão, esse conceito do equilíbrio presente nelas. São muitas as maneiras pelas quais ele brinca com o equilíbrio. Essas esculturas têm diferentes tamanhos e formatos. Foi na criação de um processo de permanente movimentação entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Esse fascínio, eu diria, pelo desequilíbrio e o poder de encontrar formas que se reequilibram. Esse mesmo fascínio a gente observa nas formas corporais que estão presentes na dança. A gente observa esse brincar entre o voo e o tombo, que está presente nos vários gêneros de dança. Está presente, por exemplo, no balé clássico, no momento que a bailarina se prepara e vai fazer o seu giro na ponta dos pés. Esse giro que se transforma em rodopios que podem ser muito rápidos ou lentos, ele vai ter em si esse movimento, esse brincar, esse explorar a possibilidade da queda. Esse mesmo conceito a gente vai ver na dança contemporânea, aí não mais o desejo de altura e de permanente alçar voo da bailarina clássica, mas ao contrário, a dança contemporânea vai explorar esse cair e levantar-se presente em diferentes formas, em diferentes momentos, seja num gesto menor, num braço que vai e vem, seja num corpo que vai para o chão e que levanta e que volta a cair. A dança contemporânea mostrou algo que teve uma relação direta com essa situação vivida em todo o mundo, decorrente do que começou na Segunda Guerra Mundial. Calder conversou permanentemente com o espaço, tanto no uso do vento como forma de movimentar seus móveis, como na criação de enormes esculturas que interagem com as ruas, com as praças, com os espaços de exposição. As suas obras, elas dialogam permanentemente com o cotidiano, e esse diálogo também se estabeleceu na criação de objetos, como broches ou brinquedos. Não há dúvida de que esse artista brincava com as suas criações.
A ludicidade, ela está presente desde o circo, desde a criação do seu circo, e ela se mostra em muitas outras obras. Ele faz vários e vários brinquedos com os quais a gente percebe a possibilidade desse brincar, a possibilidade de um olhar para o mundo que está permeado pela ludicidade. Essa mesma ludicidade também pode ser vista nas obras do Joan Miró. Miró nasceu em Barcelona e é em Barcelona também que a gente tem hoje a Fundação Miró, onde é possível conhecer grande parte do seu trabalho. Foi a partir dessa situação, desse momento, desse lugar, que ele vai criar as suas obras, mas a gente vai observar que ele cria também de maneira lúdica, um pouco como se ele brincasse com esse mundo no qual a gente vive, mas também criasse um mundo seu. Ele cria figuras e seres que nos remetem a essa realidade, mas que são quase que uma realidade inventada. São muitos personagens, mulheres, pássaros, estrelas. Assim como Calder, o uso das cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, é permanente, embora não seja exclusivo. A gente observa que o uso dessas cores, ele está presente nas esculturas do Calder, e ele está presente também em muitas pinturas do Miró. O movimento presente na obra do Calder, por meio de objetos, por meio de esculturas que ocupam o espaço, é percebido na obra do Miró por meio dos traços. Traços que parecem dançar. Traços que se movimentam pela tela, que nos dão quase a impressão de que, se você deixar a tua imaginação voar naquela tela, esses traços vão se movimentar e interagir com as cores. Tem momentos que parecem personagens que se perseguem, que interagem, traços e formas que dialogam com as manchas que a gente vê nessas obras. Existe uma brincadeira que está presente na obra do Miró, assim como está presente na obra do Calder. Talvez a gente possa dançar esses mesmos traços com gestos que a gente observa no movimento, que a gente observa na dança, que a gente observa nos corpos, na intensidade de azuis que são visíveis em tons, em pinceladas que vão criando camadas de movimento e de profundidade. Não há dúvida de que a minha leitura das obras virtuais, das obras visuais, ela se passa muito pelo meu corpo. E eu acho que essas obras, especialmente desses artistas, são obras que permitem esse brincar, porque elas não são estáticas. A gente vê ao mesmo tempo nas obras do Miró outros azuis que parecem um horizonte ou que deixam um caminho.
Isso não significa que desapareçam os contrastes de intensidade. Os contrastes estão ali, mas é numa delicadeza que mostra uma suavidade, que mostra essa possibilidade de um caminho que talvez seja menos brincalhão, ou talvez seja um respiro no meio da brincadeira, um respiro no meio do movimento, um outro momento. Também nas esculturas do Miró encontramos um brincar que se assemelha ao do Calder. Não pela escolha do equilíbrio dinâmico, mas pela interação com o mundo no qual eles nasceram e criaram. É possível observar nas duas obras um certo animismo, a possibilidade de brincar com a própria criação, de criar e dar vida a personagens que se configuram em esculturas e pinturas, mas que podem, para além do impacto provocado nesse contato visual que eu tenho com a obra, podem gerar narrativas nos seus espectadores, que talvez se ponham a perseguir alguém motivado pelo cabelo perseguido por dois planetas e se coloquem nessa perseguição em movimento no corpo, ou talvez a procurar a delicadeza da primavera nos seus corpos. Em gestos que vão traduzir essa possibilidade. Calder e Miró se encontraram, como eu já falei, em Paris nos anos 20 ou 30, mas para além desse possível encontro, desse encontro que se sabe que existiu, né, desses dois artistas, para além desse encontro dessas duas pessoas, a gente consegue observar esse encontro que se dá das obras desses dois artistas. Talvez um encontro criado por mim, nessa conversa que eu estabeleço aqui com vocês. Mas ambos artistas dialogaram e experimentaram diferentes características presentes nos movimentos artísticos desse período. Não há nenhuma dúvida que cada um deles traçou um movimento pessoal marcante. Não há nenhuma dúvida de que cada um deles encontrou uma linguagem pessoal própria, encontrou diferentes soluções que não foram as mesmas, inclusive para cada um no decorrer da longa vida que tiveram. A obra do Calder foi se modificando no decorrer da sua vida, a obra do Miró foi se modificando no decorrer da sua vida, e vale muito a pena conhecer esse caminho de cada um deles, que em alguns aspectos se entrecruza, né, e que permite que a gente faça, como eu fiz aqui,
esse diálogo entre conceitos que se aproximam e que se aproximam também da dança, entre conceitos como o conceito do equilíbrio e do movimento. É possível que a gente observe essas múltiplas relações, né, que foi o que eu busquei com esse vídeo apresentar para você. A possibilidade de que a gente, como alguém que está entrando em contato com um artista, que está conhecendo a obra de um artista, relacione o que essa obra me diz também para o que ela conta de mim para a minha vida, o que ela conta de mim para entender o mundo, o que ela conta do mundo para eu entender a mim mesma. O diálogo com os artistas tem sempre essa possibilidade, para além da fruição, para além do prazer no momento que eu entro em contato com a obra de arte. Ele tem sempre essa possibilidade de permitir que eu entenda algo que sem ele eu não entenderia. Essas obras me divertem, espero que te divirtam também, mas elas são, sem dúvida, uma leitura de mundo que cada um deles vai fazendo, com as suas particularidades, com as suas escolhas e, no meu entendimento, com essa possibilidade de olhar para algo que acontece intensamente no momento que a gente cria, que é me colocar em desequilíbrio e me reequilibrar. O movimento de criação faz isso. Talvez por isso eu tenha escolhido exatamente falar sobre isso. Eu me desequilibro no momento que eu procuro, que eu tento criar. E possivelmente na hora que eu consigo, eu encontro um certo equilíbrio. Talvez o mesmo que a gente encontra cotidianamente na nossa vida, que está sempre nesse movimentar do desequilibrar para o reequilibrar. Fiquem com o Calder e com o Miró.